Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Boa noite, ministro. Boa noite a todos os telespectadores do Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, agora na condição de ministro do Esporte. Para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Boa noite, Caio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, ministro Pisciani. Boa noite a vocês de casa. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês em nome da direção do jornal O Dia. Nós vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. As gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, fizeram mais uma baixa no governo. O ministro da Transparência, Fabiano Silveira, entregou o cargo depois de ter sido flagrado ao criticar a Operação Lava Jato. Ele deixou a pasta depois de ter sido pressionado pela oposição e partidos aliados e pela ameaça de servidores de se demitirem caso ele permanecesse. Ele foi o segundo ministro flagrado em conversas gravadas em pouco mais de 2 semanas de governo. O primeiro, Romero Jucá, acabou deixando o Ministério do Planejamento com apenas 11 dias no cargo. Nos 2 casos, o motivo foi o mesmo: suspeita de manobras para comprometer as investigações da Lava Jato. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o aumento de gastos públicos foi o principal motivo da atual crise na economia brasileira. As contas do governo apresentaram superávit no mês passado, mas o resultado ainda foi o pior para o mês de abril desde 2013. De acordo com os números divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, em abril as receitas superaram as despesas em 9 bilhões 750 milhões de reais. Apesar do resultado positivo, na soma dos 4 primeiros meses do ano, as contas públicas já acumulam um rombo de 8 bilhões 450 milhões. Num encontro com empresários no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda disse que o aumento dos gastos públicos foi a principal causa da situação vivida hoje na economia. O relator do Conselho de Ética da Câmara, o deputado Marcos Rogério, entregou o relatório final do processo contra o presidente afastado, Eduardo Cunha. A votação deve ocorrer na semana que vem. O processo contra Eduardo Cunha foi aberto no ano passado e já é o mais longo da história na Câmara. Integrantes do Conselho de Ética acusam o presidente afastado de usar o cargo para atrapalhar os trabalhos. Este foi um dos motivos que levaram o Supremo Tribunal Federal a suspender o mandato de Cunha, mas, segundo os deputados, ele continua a agir. Na semana passada, o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, determinou que o parecer de Marcos Rogério deveria se limitar à acusação de que Cunha mentiu à CPI da Petrobras ao negar que tinha contas no exterior. O relator disse que obedeceu à determinação. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Nós voltamos com o Jogo do Poder com o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Ministro, nós estamos a 2 meses do início da Olimpíada de 2016. O senhor está absolutamente tranquilo em relação ao evento? Porque são muitas ameaças. É a questão da zika, é a questão da dengue, da chikungunya, que afugenta e ameaça os visitantes, é a questão da infraestrutura, é também a turbulência política do país. Tivemos uma mudança de governo recente e ainda um clima muito radicalizado. O senhor crê no sucesso dessa Olimpíada? Eu tenho a convicção absoluta que os Jogos Olímpicos serão um sucesso estrondoso no Rio de Janeiro. O país se preparou ao longo desses 7 anos, né, desde a escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede, cumpriu os seus compromissos. E, Ricardo, e os Jogos Olímpicos, nesse momento que o Brasil passa,
e que é um cenário diferente do que o que nós tínhamos quando o país foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos, numa escolha histórica, pela primeira vez a América do Sul sediando os Jogos Olímpicos, né? Ela tem um contorno ainda mais importante, porque a solução, né, da crise econômica, do avanço do país, ele passa pela retomada da confiança e da credibilidade do Brasil. Aliás, confiança foi a primeira palavra que o presidente Temer usou no seu primeiro discurso ao país, né? E não tem um palco como as Olimpíadas, no curto espaço de tempo, para que o Brasil dê à comunidade internacional uma demonstração de que, mesmo atravessando um momento de crise econômica, de turbulência política, o país cumpre os seus compromissos. Você acha que, de alguma maneira, então, que a Olimpíada vai, de certa maneira, o êxito da Olimpíada vai, de certa maneira, facilitar a afirmação política do governo Michel Temer, que ainda sofre algum tipo de contestação, é isso? Eu acho que mais do que isso, não só a afirmação política, vai afirmar o Brasil. Mostrar que o Brasil, independente de turbulência política, a despeito de ter tido uma troca de governo, os compromissos que o país assumiu para a realização dos Jogos Olímpicos, e foi um compromisso com o mundo, um compromisso com a comunidade internacional, eles estão sendo cumpridos. Afinal de contas, não foi o mundo que veio e pediu ao Brasil para fazer as Olimpíadas. O Brasil é que se candidatou, que pediu para ter esse voto de confiança e a comunidade internacional deu este voto de confiança, e 206 países estarão aqui representados nos Jogos Olímpicos. Aliás, né, nas pesquisas que nós fazemos no Ministério do Esporte, quase 79% da população acredita que a troca do governo, a mudança do governo, não prejudicará a organização dos Jogos Olímpicos, que é um dado absolutamente positivo e que demonstra que as instituições brasileiras são sólidas e estão em pleno funcionamento e dão conta de resolver os seus eventuais problemas. Mas a comunidade internacional não entende muito dessa forma, tanto que o senhor vai nos próximos dias aos Estados Unidos, à Europa, para vender essa imagem que o senhor está colocando aqui agora para nós, de que o Brasil tem essa estrutura sólida, que os jogos não terão nenhum problema, não é isso? Olha, eu irei à Inglaterra, irei aos Estados Unidos, justamente para afirmar que as Olimpíadas serão um sucesso e para, evidentemente, mostrar à imprensa internacional, à comunidade internacional, os dados daquilo que foi feito nos mais diversos pontos. Por exemplo, o Ricardo falava ao início do programa sobre a Zika, né, a dengue, a chikungunya. E é importante lembrar o seguinte: o Aedes aegypti ele existe em 60 países. A dengue, a Zika não é uma coisa do Brasil apenas. Aqui nós temos tido sucesso nos indicadores, no enfrentamento. Há uma adesão da população e que nós precisamos sempre estar falando nisso para que esta adesão da população no combate ao Aedes aegypti aumente, já que mais de 2/3 dos criadores são dentro das residências das pessoas. O Ministério da Saúde contratou mais de 2.000 profissionais de saúde no Rio de Janeiro, médicos, agentes de saúde, enfermeiros, nas Olimpíadas, não só por ocasião das Olimpíadas, mas desde já estarão operacionais também nas Olimpíadas. Na operação dos Jogos Olímpicos, além do aumento de mais de 200 leitos de retaguarda na rede federal, nós temos também o incremento de 146 ambulâncias UTIs 24 horas, que reforçarão o atendimento nas Olimpíadas. Portanto, as providências foram tomadas. Só uma questão. O senhor acha que a questão da crise, que é bastante grande no Brasil, e ela não é exclusiva do Rio de Janeiro, é uma crise nacional, mas no Rio de Janeiro, no governo do Rio de Janeiro, ela adquire cores ainda mais sombrias. A situação de penúria absoluta em que vive o Caixa do Estado do Rio. Até que ponto a crise pode prejudicar, em alguma medida, os preparativos?
seja no enfrentamento das doenças, seja na conclusão das obras previstas. Por exemplo, o velódromo ainda não está concluído. O metrô para a Barra vai ser concluído, me parece, de maneira parcial, vai servir inicialmente apenas as pessoas que vão para os Jogos, não será aberto à população de maneira geral. Ou seja, eu queria que o senhor fizesse um paralelo entre a crise, que é aguda, e a Olimpíada. Uma pode atrapalhar a outra? O senhor responde dentro de alguns minutos após o nosso intervalo.